Evangelho, domingo da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 14ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje ao 6º capítulo do Evangelho de São Marcos. Jesus, acompanhado com seus discípulos, retorna à cidade de Nazaré. A cidade onde ele cresceu, a cidade onde viveu com seus pais, com a Virgem Maria e com São José. Cidade também onde muitos, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, de seus parentes tiveram presente e que ainda permaneciam vivendo por lá. Bom, o texto nos fala do escândalo com a qual o povo de Nazaré reconhece os gestos cumpridos por Jesus. Na sua pregação e nas suas obras, eles se escandalizam, pois não conseguem compreender como pode ele realizar todas essas coisas. Marcos nos fala sobre essa característica, ou sobre esse comportamento do povo de Nazaré, para nos chamar a atenção a um escândalo maior. Veja, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura mostra o Senhor que no seu amor envia o profeta, primeira leitura de hoje, do profeta Ezequiel, envia o profeta diante do povo, dizendo: esses filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou enviar a ti, e tu dirás a ele, assim fala o Senhor, quer te escutem, quer não te escutem, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. O Senhor manda o profeta para dar testemunho da sua presença, e esse testemunho vai permanecer. Quer eles escutem, quer eles não escutem, esse testemunho vai permanecer. O que significa dizer que todo testemunho da presença de Deus permanece. Mas o que significa isso? Significa que não é algo transitório, é algo que deixa uma marca, que impregna uma realidade. Porém, pode ser que aquela geração, mesmo tendo a presença de Deus no seu testemunho e sendo uma presença impregnante, podem permanecer com a dureza do seu coração, infelizmente, e com a rigidez do seu modo de vida, infelizmente, e mesmo tendo a evidência do testemunho do Senhor e sendo o ambiente impregnado pela presença de Deus, pois o Senhor deixa o seu aroma por onde passa. Com que beleza! Os livros sapienciais falam disso, do perfume de Deus. O bom odor de Cristo, vai usar a expressão, as cartas do Novo Testamento, para falar a respeito da pregação do Evangelho, da presença do ressuscitado. Deus, por onde passa, deixa impregnado o seu odor, o seu perfume. Agora,
Aqui a gente, então, volta para a experiência de Nazaré e confrontamos com o que o Senhor acabou de falar a Ezequiel na primeira leitura. Ele enviará o profeta para que eles conheçam e para que fique o testemunho, e esse testemunho será impregnante, ele permanecerá, e saberão que um profeta esteve no meio deles, ou seja, saberão que Deus passou por ali. Entretanto, o povo de cabeça dura resiste. Se o profeta Ezequiel, chamado e enviado pelo Senhor, vai deixar um testemunho eloquente e impregnante da presença de Deus, que testemunho não deixou em Nazaré a Imaculada Virgem Maria, São José e Jesus? Em uma palavra, a Sagrada Família em Nazaré. Se o testemunho de Ezequiel é forte o suficiente para permanecer, porque é o próprio Deus que age, não é Ezequiel, mas é Deus através de Ezequiel, realiza obras e deixa sinais da sua presença e impregna o seu odor por todas as partes, e sabemos que o coração do profeta em muitos momentos reluta contra o Senhor, e o coração do homem justo e piedoso, São José, e da Imaculada Virgem Maria, nossa Mãe e Senhora, e do próprio Senhor, em tudo submisso a seus pais, em Nazaré. Que testemunho é esse, meus irmãos? O verdadeiro escândalo no texto de hoje está no fato de como os nazarenos convivem com a Sagrada Família e não se dão conta da presença de Deus. O verdadeiro escândalo é que nós podemos viver com o testemunho de Deus acontecendo ao nosso lado em uma completa cegueira. A gente fala com muita frequência que quando conhecemos uma pessoa de boa índole, de bom coração, logo no primeiro contato de convívio, nos damos conta pelos seus gestos e pelo seu modo de ser que se trata de uma pessoa boa, de uma pessoa que tem retidão de caráter. E isso se observa com muita facilidade até para aqueles que são um pouco menos hábeis, né, nesse tipo de observação. Mas essa é uma observação muito espontânea. Assim como, por exemplo, a observação de uma pessoa de oração, de uma pessoa que tem vida interior, de uma pessoa que tem recolhimento com Deus, né? E que vive uma intimidade maior com o Senhor. Isso logo se demonstra nos seus gestos, no seu modo de falar, no seu estilo de vida. E a gente imediatamente observa isso e fala, nossa, olha, essa pessoa tem algo de especial, porque a gente vê os sinais de Deus sobre ela. A pergunta é como não se deram conta disso? Como alguém pode conviver do lado de Nossa Senhora e não se dá conta disso, meu amigo? Se a gente se dá conta disso com as pessoas no nosso cotidiano, de bom coração, mas com tantíssimas limitações, cada um de nós, numa batalha tremenda no caminho de santidade, e nós conseguimos perceber isso. Imagina se não consegue ser percebido isso sobre a vida da Virgem Santíssima. Se o homem justo é ouvido por Deus, se o homem piedoso encontra diante do Senhor a sua benevolência e o Senhor escuta as suas preces, assim nos fala a Sagrada Escritura, como podem eles se escandalizar se de fato conheceram e reconheceram a piedade e a justiça no coração da Virgem Maria e de São José e no seio da sua família alargada também, porque uma família santa vai aos poucos santificando as famílias com quem convive, e não estamos falando de qualquer 1 ano, 6 meses, 3 meses, estamos falando de 30 anos, né? O Senhor ficou recolhido 30 anos para depois começar a sua vida pública. 30 anos de convívio, de proximidade com a Sagrada Família. Quantas famílias não receberam a possibilidade de tomar para si os tesouros que Deus abundantemente testemunhava, ou seja, de se perfumarem com o odor de Cristo, com o odor de Deus, com o odor do Senhor,
convivendo ao lado da Sagrada Família. Como assim, né? Muitas famílias com certeza tiveram essa oportunidade. Acredito que muitas famílias receberam essa graça. Entretanto, ainda existiam aquelas famílias que mesmo depois de 30 anos de convívio, a gente não pode ignorar que existe um tempo aqui significativo, ainda assim não conseguiam reconhecer, se escandalizavam por ver os sinais prodigiosos de Deus na vida de Jesus. Ao menos pela simples piedade do povo, não era para acontecer esse escândalo. Em que sentido, Padre Fábio? No sentido de que a Sagrada Escritura nos fala, através dos profetas e através dos livros do Antigo Testamento, que o Senhor escuta a oração do justo, vem em socorro ao homem piedoso e reveste de autoridade seus filhos. Não foram só profetas, filhos de profetas, que profetizaram em Israel. Tem a história de Amós, tem a história do sacerdócio de Melquisedeque, que o povo conhece, que o Senhor pode, na sua liberdade, chamar onde Ele quer. Então, ainda que não tivessem uma compreensão e que não tinham naquele momento da natureza divina de nosso Senhor e de que Ele era Filho de Deus, apesar de que em Nazaré tinham mais chances de saber isso do que fora, mas digamos que não tivessem essa possibilidade de compreensão, não lhe escapava o conhecimento do Antigo Testamento e que o Senhor chama aqueles que têm um coração bom, reto e são piedosos, os homens justos e piedosos, ouvem suas preces, vêm em seu socorro e os reveste com as suas graças, inclusive em favor do povo. Então não seria de se escandalizar que de uma família que vive uma estreita relação com Deus e um grande vínculo de santidade possa aurir sinais prodigiosos de Deus do seio daquela família. Ah, meu irmão e minha irmã, guarda isso no seu coração, porque a nossa família, entregue nas mãos da família de Nazaré, será sempre guardada por Deus, para que jamais venha faltar o seu testemunho, sobretudo no socorro da graça e da misericórdia em nosso favor, para que possamos perseverar no caminho de santidade, a fim de que o odor de Cristo se impregne por todas as partes. Jesus continuou caminhando entre os vilarejos e cidades, anunciando o Evangelho, e a boa nova do reino era acolhida. De fato, a profecia que o Senhor faz, de que um profeta não é bem aceito em sua própria pátria, ela permanece, mas tantos outros sinais do prodígio de Deus aconteceu ao longo da história, como já tivemos a oportunidade de falar, por exemplo, na história de São Bernardo de Claraval, o grande São Bernardo, que na vida monástica, ensinando e pregando o Evangelho, teve a alegria de ter cerca de 30 dos seus familiares que se converteram e seguiram depois a consagração total de vida a Deus. Olha que fantástico! Uma família santificada, como o Senhor promete. Se você recebe Cristo, Ele vem ao teu encontro para te salvar e salvar a sua inteira família. Porque o Senhor não nos quer perder. Lembrem-se do que ouvimos esses dias na súplica de Jairo por sua filha. Jesus ouviu a súplica daquele pai, e mesmo que a morte se apressasse para tentar intimidá-lo, para que ele temesse não existir uma esperança e que Deus não o ouve, mesmo tendo chegado antes a morte não levou sua filhinha consigo, porque aquele pai a entregou nas mãos de Jesus e lhe pediu: salva minha filha. Que hoje nós possamos, renovando a nossa fé e suplicando a Virgem Maria e a São José, possamos dizer: Senhor, salva minha família. E com a autoridade que lhe é própria, pelo vínculo de paternidade, peça isso por seus filhos. Mãe, peça isso por seus filhos também. Filhos, peçam isso por seus pais, peçam isso por seus irmãos. Com um coração contrito pelos próprios pecados, confiante na intercessão da Sagrada Família,
Pede isso ao teu Senhor, porque Ele te escuta. E ainda que possa parecer que a morte e os sinais de morte correm apressadamente para tentar te intimidar a desacreditar no poder de Deus, recorda-te o que o Senhor fez por Jairo, fez por Lázaro. Lendo o texto da cura da filha de Jairo, me vinha sempre ao coração as palavras que fizeram Jesus chorar, declaradas por Maria, quando Jesus chega à casa de Marta e de Maria, e Lázaro já está morto há 4 dias. Marta o encontra, diz: se tu tivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. E Maria depois corre e se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As lágrimas de Maria comovem o coração de Jesus, as palavras de Marta comovem o coração de Jesus, porque Jesus as ouviu no momento em que essas palavras que agora chegavam a seus ouvidos estava presente no coração delas. Porque quando elas pediram no íntimo do coração: meu Senhor, salva meu irmão, Deus ouviu. E essa é a súplica que hoje somos convidados a fazer, para poder honrarmos a nossa família. Em que sentido, Padre Fábio? Veja, que sofrimento para Jesus a experiência de Nazaré. Vamos oferecer a Ele uma consolação hoje, rezando pela nossa família, pela nossa congregação, pela nossa comunidade religiosa, dizendo: Senhor, salva a minha comunidade, salva a minha congregação, salva a minha casa, salva os meus paroquianos. Senhor, não deixe que nenhum deles pereça. Eu confio, espero em Ti e te peço pela intercessão de São José e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria. Salva, Senhor, nossa família. Nós te recebemos em nossa casa e tudo entregamos ao Teu Sagrado Coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.